Seja bem-vindo ao oitavo ano a mais uma aula de História. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, tá bom? Continue fazendo as atividades e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, tá? Lembrando que a gente, no capítulo 7, se vocês abrirem aí no capítulo 7, era justamente hoje a independência do Brasil. Isso mesmo, independência do Brasil. Mas nós já trabalhamos aqui a independência do Brasil. Na verdade, eu fiz o quê? Eu antecipei o conteúdo que era dessa semana para o dia 7 de setembro, né? Porque era a independência do Brasil, né? Então, só fiz antecipar. Então, hoje, a gente está no capítulo 8, ok? Que a gente pulou o capítulo 7, que era a independência do Brasil, quem já trabalhou, e estamos agora no capítulo 8. O capítulo 8 é justamente a consolidação da independência. A independência já foi posta, mas agora é o processo de colonização, o processo de consolidação da independência do Brasil, ok? Então a gente vai perceber hoje aqui que todas as crises políticas, todas as crises econômicas que foi posta desde a chegada da família real ao Brasil em 1808, né? E o processo de independência e reconhecimento, como também gerou uma crise econômica, né? Vocês vão perceber que vai gerar aqui, pessoal, uma crise durante o primeiro reinado. E essa crise vai possibilitar para a abdicação de Dom Pedro, né? Ele vai abdicar do trono, ou seja, sair, né? Deixar o trono de imperador do Brasil, né? E vai em pró, né, de algo bem maior, que era se tornar imperador de Portugal e deixar aqui Maria da Glória, né, como a regente, né, como a imperadora do Brasil, né? Mas vocês vão perceber que esse fato de abdicação que ele vai fazer, essa saída do trono do Brasil, vai gerar uma grande confusão e vai colocar fim no primeiro reinado, ok? Então, vamos lá. Então, justamente o quê? Primeiro reinado, um governo em crise, capítulo 8, páginas 176 a 182. Iremos perceber o quê? Os motivos que levaram ao declínio do primeiro reinado. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos, professor de História. Vamos lá? Muito bom. Primeiro motivo, que vocês já sabem muito bem, já está cansado de ouvir, né? Isso é bom. É a fuga da família real para o Brasil, né? Vai gerar grandes transformações e grandes mudanças no Brasil, né? Quando a família real, juntamente com João Dom VI, chega no Brasil em 27 de novembro de 1807, na verdade 1808, né? E vai dar uma reviravolta, vai vir um furacão sobre a capital do Brasil, que era quem? Rio de Janeiro. Tá ok? Aí vamos lá ao contexto histórico. O primeiro reinado, ele vai se encerrar na década de 1820. O que foi que ocorreu em 1820? Vamos lá. O ano de 1820 foi significativo, pois ocorria o avanço da independência da América e pelas revoluções liberais na Europa. Isso é fato, né? Eu falei para vocês aqui a independência do Haiti vai revolucionar a América, que eu falei para vocês. A própria independência do Brasil vai revolucionar a América. A interferência da Inglaterra sobre o Brasil vai revolucionar a América, sobretudo o Brasil, né? E as revoluções que estavam ocorrendo também na Europa, como a Revolução do Porto, lá em Portugal, né? Como também a presença de Napoleão Bonaparte, que vai fazer com que a família real venha para o Brasil, né? Então, ocorre a Revolução do Porto e Dom João VI, né, retorna para Portugal, e quem é que ele deixa aqui mesmo? Dom Pedro I, né? Isso. Então, a tentativa da Corte de Lisboa de recolonizar o Brasil, lembrando que quando a família real chegou ao Brasil, quando a família real chegou ao Brasil em 1808, né? O Brasil agora não era mais tido como colônia, teoricamente, e sim como uma metrópole, enquanto o próprio Portugal também era uma metrópole, então não tinha como mais manter aquela relação econômica, por mais que na prática mantinha, mas não se tornava com tanta frequência. Mas só que aí Portugal, especificamente a Corte de Lisboa, tenta recolonizar o Brasil, tornar o Brasil colônia novamente, né?
Então, a aristocracia rural brasileira abraça a causa da independência. Quem é a aristocracia rural brasileira, pessoal? É justamente quem? Os grandes proprietários de terra. Eles vão apoiar os movimentos de independência do Brasil. Mas esse apoio era insuficiente, né? Precisava de que o Brasil, na verdade, pagasse uma indenização a Portugal, como você já sabe. Você já sabe que no dia 7 de setembro de 1822 foi a independência do Brasil, tá? Mas foi somente isso que fez com que gerasse uma crise no governo, no primeiro reinado? Não. As revoltas no Brasil colonial. Que Brasil colonial, professor? Você disse que neste ano era colônia, sim, mas anteriormente. O anterior influencia o presente. Não esqueçam disso. Quem você foi no passado vai influenciar, de certo modo, quem você é hoje, a sua identidade. A história já mostrou isso em diversos momentos, né, com diversos personagens, diversos acontecimentos. Então, temos diversas revoltas que vai ocorrer no Brasil, a Revolução Pernambucana, Guerra dos Mascates, Conjuração Baiana, lembra? A Guerra do Emboabas, a Inconfidência Mineira, a Revolta de Vila Rica, né? Ou também conhecida como a Felipe dos Santos, e outras revoltas que vai ocorrer no interior do Nordeste, sobre na região Nordeste, né? E que vai marcar a história política e econômica e social do primeiro reinado. Então, tudo isso aqui, pessoal, vai contribuir para quê? Para um contexto e antecedentes. Primeiro, revoltas durante o período colonial, nativistas e emancipacionistas. Nativistas porque eram revoltas, algumas delas lideradas por nativos, né, indígenas. Então, nativistas. Emancipacionistas porque outras buscavam a independência de Brasil para com Portugal. Tudo isso aqui, pessoal, gerou um desgaste dos pactos coloniais, né, gerando uma crise no sistema colonial. Qual era o pacto colonial? O Brasil só poderia negociar com Portugal. Isso devido a essa relação, devido a essas idas e vindas da família real. A família real vai para Portugal, retorna para o Brasil e solicita a corte, vai, retorna. Tudo isso daqui vai gerar um descontentamento. Aí vem as revoltas populares, aí vem a crise política, vem a crise econômica do café que estava se espalhando. O Brasil era latifúndio. Era o café e o açúcar que estava nesse período aí, pessoal. O café e o açúcar, né? Isso era algo, de certo modo, negativo, porque o Brasil não tinha outra economia. As grandes propriedades de terra era café e açúcar, café e açúcar, café e açúcar. Mas só que tanto o café como o açúcar estavam em descrédito na Europa. Isso vai gerar o quê? Uma crise. Vou exportar o quê agora? Se o café e o açúcar não estão tão valorizados assim. Entende? Aí vai gerar o quê? Uma crise econômica. Aí existe o quê? Conflitos de interesse entre colonos e portugueses e reis. Como assim? Os colonos buscavam a independência, década de 1820, né? Os colonos, os imigrantes vinham da Europa, né? Como também da África. Quando se fala de África, a maioria deles forçados, vinham para o Brasil. Quando chegava aqui, eram trazidos com o intuito de trabalhar para os portugueses. Chegavam aqui, fundavam família, alguns deles fugiam, saíam sobre os domínios, saía dos domínios dos europeus e construía suas próprias famílias. Então, gerou uma crise ali, um conflito. Interesses dos portugueses. Os portugueses também vinham para o Brasil, viam o Brasil como um país de crescimento. Então, passaram também a ter seus próprios ideais. Enquanto o rei queria, na verdade, que os colonos e os portugueses trabalhassem para a monarquia. Então, havia diversos objetivos e ambiciosos, que era justamente consolidar uma política centralizada a nível de tentar colocar o Brasil no estado de colônia. Colônia por lado dos portugueses. Mas os colonos, juntamente com o rei, buscavam ali manter a independência. Mas como o rei vai manter ali a sua independência, se ele precisava dos portugueses, e os portugueses eram contra o rei? Como é que os colonos vão criar suas próprias famílias se os seus inimigos colonos
tentavam, se os portugueses, na verdade, como é que os colonos mantinham a relação ali no cotidiano da criação das próprias famílias, se os portugueses eram contra, se os portugueses entravam em conflito. Então, você pensa aí a bagunça que estava o Brasil, literalmente. Era crise por cima de crise, era conflito por cima de conflito. Então, aproveitando aí esse cenário, né, com a intervenção da Inglaterra, o que é que vai ocorrer com o Brasil, pessoal? Vai entrar em uma crise profunda. Crise profunda, isso mesmo, pessoal. O que é que a crise profunda vai gerar? Os colonos queriam defender seus interesses e criar uma nação independente de Portugal e dos seus mandos. Então, essa crise política vai possibilitar, vai perceber e permitir que os colonos cresçam no Brasil. Mas os portugueses não gostavam disso, né? Então, tudo isso vai ocasionar a independência. A independência do Brasil foi resultado de uma séria crise. Muitos acreditavam que com a independência do Brasil, tudo isso ia se solucionar. Não, se o Brasil está nesse caos hoje é por causa da dependência com Portugal, onde temos que pagar milhares e milhares de dinheiro para Portugal. Tudo que se produzem aqui na terra vai enviado para Portugal. Então, tudo isso pensar que ia ser solucionado, mas não foi bem assim. A realidade foi outra. A independência do Brasil em 1822. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I, no cargo do imperador do Brasil, proclama a primeira Constituição do Brasil. Anote aí, primeira Constituição do Brasil, 1824. Essa Constituição Federal, aliás, federal não, perdão. Essa Constituição do Brasil vai revolucionar o Brasil, porque ela trazia mudanças administrativas, mudanças no poder, mudanças na forma de como o rei, sobretudo de como os políticos governavam o país. Mudou o modo de como os conservadores e liberais comandavam o país, comandavam o Brasil. Olha a mudança, pessoal. Vamos perceber aqui, eu trouxe aqui, isso aqui se chama mapa conceitual, ou se não, mapa mental. Vocês vão acompanhar na página 181. Tem uma estrutura semelhante. Então, a Constituição de 1824, né, vai trazer a divisão dos poderes, que, segundo a Constituição, ficaria assim. Anteriormente, quem era o poder central? O rei, o moderador, o imperador. Mas vejamos, ó, a partir de agora vai ter o moderador, o poder moderador. Depois do moderador, o Conselho de Estado. E dentro desses Conselhos de Estado, teremos o poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Então, veja, dentro do poder moderador estão o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Dentro do poder judiciário, nós temos o Senado e a Câmara de Deputados. Professor, e desde quando o Senado e a Câmara de Deputados foi fundada no Império, no Primeiro Império? Outra informação. Foi fundada no Império a partir da Constituição de 1824. Olha que coisa interessante, não é isso? O poder executivo. Quem está dentro do poder executivo? Os presidentes de província. A partir de agora, cada província do Brasil, cada estado do Brasil vai ter um presidente. E vai ser chamado de presidente de província. Ok? Então, esse presidente de província trabalhava juntamente com a Câmara dos Deputados, com o Senado. E quem é que faz o processo de fiscalização, tanto do Poder Executivo como do Poder Judiciário? O Supremo Tribunal de Justiça, que é o Poder Judiciário, né? Aí, dentro dos presidentes de província, existem os conselhos gerais das províncias, né? Então, cada região do Brasil tinha um conselho geral. Conselho Geral do Norte, do Sul, Nordeste, pá. Conselho Geral. Dentro dos estados existiam os presidentes de província. Então, era justamente a soma desses daqui que o Brasil passou a organizar. Pessoal, olhe a mudança. O Brasil vinha ali em uma linha de declínio e crise. Do nada, surge uma documentação que vai ocasionar uma mudança, né? Que é a Constituição, uma mudança brusca.
O Brasil vai conseguir acompanhar essas mudanças? Conseguiu acompanhar essas mudanças? Não, porque isso dura, o certo era durar um certo tempo, né, para amadurecer a ideia, para colocar em prática, planejamento. Isso é que foi posto de uma noite para um dia. O Brasil ó, se tornou uma bagunça. Vocês acham que os presidentes de província aceitaram o modo de como eles foram representados? Não, porque envolve poder. Vários poderes aqui, até o próprio rei passou a ser moderado, né? Passou a ser fiscalizado pelo Conselho de Estado. Quando o rei tomava alguma decisão, passava pelo Conselho de Estado. Entende? Então, para qualquer aprovação de projeto do Poder Judiciário, do Poder Executivo, tem uma dependência. Então, os poderes passaram a ser dependentes um do outro. Então, tudo isso contribuiu para a crise, pessoal. Isso gerou uma crise no Império. A crise financeira, que nós lembramos do que eu falei para vocês aqui, o café e o açúcar. O autoritarismo de Dom Pedro I, né? Porque Dom Pedro I, ele podia tudo, ele é o pai de tudo, ele resolve tudo, questão política, econômica, enquanto os outros poderes já estão lá dependentes, se batendo, os presidentes de província, Dom Pedro, tá, de boa. A questão da sucessoria em Portugal, né? A morte do Frei Caneca, isso é fato, 1124, viu, pessoal? Então, Frei Caneca justamente está aí na página 181, vocês vão ver que foi uma revolução que ocorreu em 1124, qual vai ocasionar na morte do Frei Caneca. A perda da Cisplatina, a Cisplatina foi uma guerra que teve, tá? Lá em 1828, a qual o Brasil, né, todo bonitão, vai entrar em guerra com o Paraguai e vai, olha, acabar com a população do Paraguai. A população do Paraguai. A única guerra que o Brasil ganhou, anote aí. A única guerra que o Brasil ganhou, pessoal, foi a guerra do Paraguai, a guerra da Cisplatina. Por que a guerra da Cisplatina? Porque era uma disputa econômica. Porque a Cisplatina, né, do prata, né, o Brasil precisava daquela área para escoar sua produção para a Europa, né? E também a Argentina. Então, é uma rivalidade entre Brasil, Argentina e Paraguai. E acabou o Paraguai perdendo quase metade toda a população masculina. Paraguai se rendeu. Tá? Os opositores da Cisplatina se rendeu, pessoal. Se rendeu. Mas o Brasil continuou. Isso aí, essa guerra do Paraguai, ela foi no segundo reinado, pessoal. Mas a guerra da Cisplatina em 1828. Tá? Aí são dois contextos totalmente diferentes. Eu trouxe aqui para vocês perceberem que o Brasil só ganhou basicamente uma guerra, que foi a guerra do Paraguai. Então, as críticas à imprensa, porque a imprensa, olha, em cima do Brasil. Qual a imprensa, professor? O telefone, o WhatsApp? Não. Os jornais. Os jornais, quem eram que estavam em cima? Os liberais, que buscavam o fim da escravidão. Então, isso gerou o quê? Uma desagregação moral de Dom Pedro I. Professor, por que desagregação moral? Dom Pedro I tinha a fama de mulherengo, né? E em cada canto do Brasil ele tinha uma amante, né? Lembra da novela Novo Mundo? Tem alguns aspectos ali da novela, né? Segundo a historiadora Maria Del Priore, né? Que traz um livro bem bacana que eu indico para vocês, quem tiver a oportunidade de ler, é A Carne e o Sangue, o nome do livro, A Carne e o Sangue, que vai trabalhar justamente as relações sexuais e amorosas de Dom Pedro I nos bastidores, pessoal. Os bastidores literalmente, porque Dom Pedro I, ele vai ter tantas amantes, ele vai trair tanta Leopoldina, que vai gerar uma insatisfação no Rio de Janeiro. A população vai sair às ruas, vai riscar os muros da capital, fora Dom Pedro I, justamente devido às traições. Teve um ato semelhante na novela Novo Mundo, né? Alguns aspectos da novela foram, de fato, como ocorreu na realidade, porém outros de aspecto duvidoso, tá, galera? Então, tudo isso aqui vai gerar para uma insatisfação popular, crise financeira, autoritarismo, questão sucessória, morte de Frei Caneca, a perda da Cisplatina, tá?
A perda da Cisplatina era um território lá do Brasil, ó, né? Que vai entrar em disputa com outro país e vai ocasionar o quê? O Brasil. O Brasil vai perder o território da Cisplatina, pessoal. Mas, posteriormente, vocês vão perceber lá na Guerra do Paraguai, ok? A Guerra da Cisplatina, 1828, né? Que é a perda do território da Cisplatina, que era do Brasil, né? O Brasil vai perder. Mas só que anos depois, lá no segundo reinado, vai ocorrer a Guerra do Paraguai. O Brasil vai se revoltar, vai se rebelar. Então, tudo isso vai aumentar a sua insatisfação popular. Até as críticas da imprensa. O aumento da oposição política a Dom Pedro I. Quando a gestão do Império está em crise, o outro lado se aproveita da situação para fazer o quê, pessoal? Para se opor, né? E tudo isso aqui vai contribuir, pessoal, para quê? Para a crise do primeiro reinado. Vejamos, o açúcar e o algodão em concorrência, tratados com privilégios para a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Porque foi a Inglaterra que financiou a independência do Brasil. Gastos com reconhecimento da independência. Lembra para vocês que com a independência do Brasil tem que pagar uma multa milionária para Portugal? E quem emprestou esse dinheiro foi basicamente a Inglaterra? Então, tudo isso aqui, pessoal, vai contribuir para isso, ó. A carta de abdicação de Dom Pedro I, tá? Aqui é uma só simbologia. Dom Pedro I, ele é esperto. No meio dessa crise, o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir abdicação. Ele vai sair do governo. A população vai pedir que ele saia do governo. Ele vai sair do governo não porque ele quis, mas porque ele almejava assumir o trono em Portugal. Que Dom João VI morre em 1826. Então, ele abdica aqui o trono do Brasil, estrategicamente, para assumir o trono de Portugal. Quando mais ele abdica aqui e deixa o trono do Brasil na mão de Maria da Glória, né? Ele abdica em favor de Maria da Glória, né? Mas só que aí entra o próprio tio, José Bonifácio, que vai gerar uma outra confusão, e isso vai fazer com que se instale no Brasil a regência, o período regencial. Então, hoje eu encerro aqui. Anote aí, carta de abdicação de Dom Pedro I. Semana que vem eu vou trabalhar para vocês o que foi a abdicação, como ocorreu e o que foi o período regencial. Tá ok, galera? Ok? Então, você já percebeu que todos aqueles fatores que eu mostrei para vocês foram importantes para a consolidação da crise no Império, tendo como fim, ali, a abdicação de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I abdica, se instala o período regencial. Tá, acabou aí o primeiro reinado. Valeu, galera. 1831 é a abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I abdica em 1831 e acabou o primeiro reinado, porque vai se instalar agora o período regencial. Ok? E qual é a mensagem de hoje, pessoal? Vai dar tudo certo. Tenha paz, tenha calma, paciência. Manter a esperança, né? Manter a esperança que dias melhores virão. Do mais, estou aqui à disposição de todo mundo. Não esqueça de fazer a atividade de história, que está aqui logo aqui abaixo, ó, galerinha. Aqui abaixo, viu? Esqueça não. Na paz, paz e amor. E até a próxima aula. Valeu!